Então, Lucas 7, vocês sabem que o livro de Lucas apresenta Jesus como o Salvador. E no livro de Lucas mesmo, tem aquele texto que diz que o Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, nesta noite, eu creio, e eu de antemão declaro que haverá salvação nesta noite, haverá rendição, haverá vidas, eu e você, e todos nós, na verdade, recebendo da parte do Senhor vida, porque Jesus é o Senhor da vida. A morte não tem parte no reino de Deus, e o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. Amém? Então eu queria ler aqui, Lucas 7, versículo 11. É a ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos ler? Eu não vou ler na transparência não, tá, irmãos? Vou ler aqui na minha Bíblia mesmo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Então, texto de fácil compreensão. Jesus havia acabado estava vindo de Cafarnaum, havia curado lá o servo de um centurião, e ele então estava se deslocando de Cafarnaum para a cidade de Naim. O texto é a viúva de Naim. Naim não é sobrenome, Naim é uma cidade. Então, a viúva da cidade de Naim. E aqui o texto diz que ia com Jesus uma grande multidão e também os seus discípulos. E para também informar, ficarmos aqui sabedores do contexto, então, da cidade de Cafarnaum até Naim, tinha uma distância de aproximadamente uns 70 quilômetros, que percorrida a pé, levaria aproximadamente um dia, 10 horas de caminhada. Então, provavelmente, Jesus tenha saído de Cafarnaum pela manhã, e estava agora chegando lá em Naim, em torno das 14, 16, 15 horas, porque até como nos nossos dias,
em que há um horário máximo para um sepultamento, né? Acredito que até às 5, não mais que isso, porque ninguém vai ficar no cemitério à noite, né, irmãos? Brincadeira, os mortos nada podem nos fazer. Mas Jesus, então, percorreu aquela distância e está chegando, então, já próximo do horário do sepultamento do filho da viúva que morava em Naim. E a Bíblia, ela é detalhista, né? Ela é específica em dizer que era o filho único de uma viúva que morava em Naim. Então, Jesus chegou e Jesus com uma multidão e a cerimônia fúnebre, né? O defunto ali, a sua mãe e também uma grande multidão. Interessante isso. Uma multidão que acompanhava o Senhor da vida e uma multidão que acompanhava a morte de um filho único, não é? São só detalhes. E Jesus, então, encontra, não é? Encontra aquela multidão acompanhando esse que vai ao sepultamento, na porta da cidade. Porque também, é só um detalhe, mas os sepultamentos, também como nos nossos dias, não é no centro comercial, não é entre as residências, mas normalmente é retirado. E o sepultamento, então, naquela cidade, era fora da cidade. Por isso que Jesus chega e encontra exatamente ali naquele ponto, não é? E, voltando aqui para o texto, no versículo 2, saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Então, eu queria dizer, irmãos, que se tem uma coisa que o reino de Deus sempre contou, se tem algo importante para a implantação do reino de Deus, tanto lá nos dias atrás, na antiguidade, lá no Velho Testamento, como ainda nos nossos dias, como nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos. Se tem algo que contribui muito, que na implantação do reino, são as mulheres. As mulheres estão envolvidas na implantação do reino, nos dias atrás e nos nossos dias. Elas são importantes, relevantes na implantação do reino. E, sobretudo, as mães. É interessante isto porque todas nós aqui temos uma mãe. Todos nós aqui temos uma mãe, certo? Talvez nem todos somos mães, é verdade, os homens não são. Mas temos, a realidade é que todos temos uma mãe. Então, as mulheres são a maioria, em todo lugar que vamos, como as crianças que dissemos aqui há alguns dias, né? Mulher e criança é um número sempre maior. E esse grande exército de mulheres, de mães e irmãs, não podem ficar fora da implantação do reino de Deus. Senão seria uma perda muito grande. Quero fincar essa ideia no teu coração. E sempre foi assim. E sempre foi assim, e é assim nos nossos dias. Então,
a princípio, eu quero que você considere isto, não é? E as mães estão sempre ao lado dos seus filhos. Ou pelo menos deveria ser assim. É verdade que estamos vivendo dias difíceis, dias tribulados, dias em que as coisas estão muito mudadas, valores estão invertidos. Mas é natural que as mães estejam do lado do filho, estejam em todo o tempo socorrendo, atendendo, protegendo, cuidando corpo, das emoções, do espírito de seus filhos. E não é diferente essa história. Era uma mãe, até porque o seu marido estava morto, ela era viúva. Então, o seu marido estava ausente, mas nós sabemos que há muitas viúvas neste lugar com maridos vivos. Viúva no sentido de desacompanhada, não é? Na edificação da sua casa, desacompanhada no cuidado, no zelo pelos filhos. Então, esses são dias difíceis. São dias tão difíceis, mas que não desconhecido do nosso Deus, que é atemporal. E Ele mesmo disse em Isaías 49:15, que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, Ele não se esqueceria. Nossa, se lêssemos esse texto há tempos atrás, diríamos assim, isso não é possível uma mãe esquecer dos seus filhos. Mas já faz bastante tempo que temos tido notícias de mães esquecendo dos seus filhos. Eu acredito que não propositalmente, não intencionalmente, não porque quiseram que fosse assim, mas os dias difíceis, as pressões, as faltas, a imposição do sistema do mundo, os apelos do mundo, tem feito até que o que foi profetizado por Isaías, falando do cuidado de Deus, de como Deus nos tem, Deus cuida de nós e nos tem gravado em suas mãos, nas suas palmas. Mas foi profetizado isso porque o Senhor sabia que chegaria dias como os que nós temos vivido. Dias de mulheres loucas, a Bíblia inclusive diz. Porque não é natural que uma mãe não zele, não cuide, não se interesse, não tenha como prioridade o seu filho. Alguma coisa não está bem. Alguma morte está pairando. Alguma morte está envolvendo esta família ou esta mulher, né, para ela tomar esse caminho. Mas aqui então, no versículo 13, diz que Jesus que viu aquela mulher, não é? Vendo a viúva, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Então, a princípio eu quero dizer que há algumas lições nesse texto aqui que quero que você guarde no seu coração. Eu vou dizê-las, se você conseguir anotá-las ou não, mas a gente vai desenvolver o assunto e você vai acabar percebendo esses pontos. Então, verdades espirituais desta passagem. A principal é que Jesus chega no momento certo. Jesus vê. O Senhor Jesus vê.
Jesus atende aqueles que reconhecem as suas necessidades. Jesus nos vê e nos ajuda em nossas aflições. Jesus manifesta a sua graça a todos os que o invocam. Jesus é o Senhor da vida. Então, voltando ao texto e considerando aqui essa verdade, que o Senhor viu aquela situação. Sabe, irmãos, essa é a realidade de todos nós. O Senhor é que nos viu. Nós não vimos o Senhor. O Senhor nos viu e manifestou a nós a sua graça. E Jesus chega no momento certo. Essa é a principal verdade desse texto. Que Jesus chega no momento exato. Será que o Senhor Jesus chegou no momento exato? Não poderia ter chegado antes do menino morrer? No nosso raciocínio lógico, na nossa humanidade aqui, nós podemos pensar, mas ele deveria ter chegado um pouquinho antes. Porque ele sabe todas as coisas, ele poderia ter chegado antes daquele menino morrer. Não é verdade? Alguém pensa assim como eu? Pode levantar o braço, quem pensa. Mas a verdade é que o Senhor chegou naquele momento, naquele momento de morte, naquele momento de profunda dor daquela viúva. Sabe por quê, irmãos? Porque precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. E é assim que por vezes o Senhor chega, não há outra maneira. O Senhor, nós o reconhecemos, nós o recebemos, quando não conseguimos mais sacar nada. Quando já não há mais recursos em nós. Isto é a graça. Porque todos nós estávamos nesta condição de morte. E o Senhor chegou. É verdade que aqui havia uma morte física. Mas nós sabemos que toda a humanidade nasceu morta. Nasceu em Adão. Nasceu em pecado. Então, não deveria ser assim, mas por causa do pecado em todos nós, em toda a humanidade, por causa do orgulho, da soberba, da rebelião, da rebeldia que nos foi incutida por Satanás, pelo aquele que trouxe o advento do pecado na terra. Todos nós ainda presunçosamente, soberbamente, sempre achamos que temos mais um recurso, mais algo por fazer, de nossas próprias mãos, da nossa própria força, da nossa própria capacidade de gerir as coisas, de controlar as coisas. Então, esse texto de morte, de dor, de tristeza, que veio por causa do pecado sobre a humanidade, a Bíblia diz em Romanos 5,12, que a morte veio por causa do pecado, e passou a toda a humanidade. Ninguém ficou livre dos efeitos da queda do primeiro casal. Então, quando eu olho esse texto, Jesus chegou no momento certo, assim como chega no momento certo na minha e na sua vida, quando nós reconhecemos a nossa miséria, nós reconhecemos que carecemos da glória de Deus, quando nós reconhecemos, por meio da pregação da palavra, por meio
da fé, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que estamos separados da glória de Deus, que precisamos de um Salvador. Este é o milagre. E então, foi o Senhor Jesus que parou aquele funeral. Foi o Senhor Jesus que viu aquela mulher. Naturalmente, aquela mulher não poderia ver Jesus. Porque provavelmente ela estava com os olhos inchados de tanto chorar. Ela estava talvez cabisbaixo. Ela estava, sabe quando você está numa profunda tristeza? Você vê, mas não vê, não é assim? Você vê, mas você não consegue perceber. Então aquela mulher sequer percebeu Jesus chegando. Foi a graça que se apresentou àquela situação de morte. E foi assim, e é assim, e será assim até o dia em que o Senhor arrebatar a sua igreja. É na misericórdia do Pai, é na manifestação da graça, que nós reconhecemos a nossa condição. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Morte física, morte emocional e morte espiritual. Na verdade, como diz mesmo as Escrituras, nós somos mortos, vivos, né? Vivos mortos, mortos vivos. Andamos, parece que decidimos, parece que trabalhamos, parece que estudamos e projetamos, mas não passamos de mortos vivos. Todos aqueles que ainda não tiveram a graça de ter os olhos abertos. Então, foi o Senhor Jesus quem encontrou aquele velório, aquele funeral. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, aquela viúva não tinha condições sequer de perceber o Senhor. Mas o Senhor percebeu, e quando o Senhor disse assim, não chores, mas que absurdo. Oh, não chores como? Um filho, uma mulher viúva, já não basta ser mulher naqueles dias, né, irmãos? Porque a mulher já ainda não desfrutava de valor, porque quem inaugurou o valor da mulher foi o Senhor Jesus. Mas ela ainda não desfrutava, então ela já era inferiorizada, né? E ainda em condições muito precárias, porque não tinha marido, mas tinha um filho. E agora não tem mais um filho que a sustente, que lhe faça companhia, que lhe seja seu amigo, seu sustento, seu apoio, seu provedor. Então, como Jesus disse para aquela mulher, não chores? Mas sabe por que o Senhor disse isso? E eu sei que você sabe, mas eu quero destacar nessa noite. Porque o Senhor que vê eu e você, mas o Senhor vê também a realidade espiritual de cada um. E Ele sabia que era mortos carregando mortos. E Ele estava ao mesmo tempo compadecido, porque o Senhor se compadece das nossas aflições, das nossas e das aflições que envolvem a nossa casa, os nossos filhos, aqueles que amamos. O Senhor vê. Abrindo um parênteses aqui, em Gênesis 16, 13, Agar foi para o deserto. Agar foi mandada embora,
Não, a Agar saiu fugitiva da casa de Sarai e foi para o deserto, fugindo. E lá o anjo do Senhor apareceu a ela e a viu lá naquela solidão, naquela situação de penúria, de miséria, de falta de destino, sem rumo, sem eira nem beira. Não é? Como um cão que cai da mudança. Ninguém mais faz mudança assim, né? Caminhão aberto. Né, Luciano? O cão agora vai bem guardadinho, certo? Mas Agar estava lá no deserto, sem eira nem beira, sem rumo, sem destino, no deserto, lá no Oriente Médio, no deserto mesmo. E o Senhor a vê, o anjo do Senhor a vê lá, e ela diz: tu és Deus que vê, aleluia. E o Senhor vê. Mesmo quando nós mesmos somos responsáveis pela situação que nós nos encontramos, mesmo quando demos algumas cabeçadas e fizemos algumas escolhas, das quais só trouxeram a nós danos, prejuízos relacionais, emocionais, financeiros, ainda assim o anjo, o Senhor vê, porque o Senhor é Senhor para salvar o homem. Para isto ele veio. E depois é interessante que, lá na frente, de novo, o Senhor visita Agar. Quando agora ela não estava fugindo, agora ela foi mandada embora por Sarai. Agora ela foi mesmo demitida. E foi mandada embora e ela está de novo no deserto. Só que agora ela está lá no deserto com um menino. E ela põe o menino num canto para não vê-lo morrer. E o Senhor novamente se manifesta ali naquele lugar, fala com ela e abre os olhos dela, para que ela visse uma fonte, onde ela pudesse pegar água para si e para não ver o seu menino morrer. Mas voltando, por que o Senhor disse para aquela mulher: não chores? Ele disse para ela não chorar porque Ele é o Senhor da vida. Ele disse para ela não chorar porque Ele foi movido de íntima compaixão. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte não estava no projeto do Pai. Deus Pai não projetou a morte, mas Ele sabia que o ente humano, que cada um de nós, como sofremos, como nos entristecemos, como nos ficamos aflitos, angustiados, em meio a uma situação de morte física. Porque quando nós não conhecemos o Senhor Jesus, nós não temos esperança. A morte é o fim. Mas o Senhor ali se apresentou para dar vida àquele menino, vida física, para viver, sei lá, mais quantos dias? 50, não sei qual a idade do menino. Mas Ele se apresentou ali também, para resolver o problema de toda a humanidade. Para dizer: olha, a morte entrou no mundo por causa do pecado, não era projeto de Deus, mas eu vim agora para que tenham vida e a tenham com abundância. E aqueles que recebem ao Senhor reinarão em vida através do Senhor Jesus em nós. Reinaremos aqui, mas ainda temos de
de acessório. Acessório é pouco, né? Porque acessório é uma coisa... Temos algo ainda maior, um tesouro maior, que é a vida eterna. Amém, irmãos? E foi isso que Jesus disse a Lázaro, às irmãs de Lázaro, não é? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Então, por isso que Jesus pôde dizer àquela mulher, não chore. E o Senhor diz para cada uma de nós hoje, não chore. Porque Ele tem vida para mim, para você. Ele tem vida para esses dias nesta terra. Mas Ele tem vida para depois da morte. A morte não é mais o fim. A gente sabe, né, irmãos? É uma frase, mas tão verdadeira, que todo medo é medo da morte. O medo do homem é o medo da morte. Você trabalha para comer, para não morrer. Você trabalha para pagar um seguro, para não morrer. Você não sobe no avião porque você tem medo de morrer. Eu sei que não é todos, mas tem alguns que não sobem. Você não vai no cruzeiro de navio, porque você tem medo de morrer. Vai que dá uma tempestade lá, não é não? Não é assim? Todo medo é o medo da morte. Mas o Senhor é o Senhor da vida. E Ele, então, viu aquela mulher, compadeceu-se. E disse para aquele menino, restituiu-o, né? Restituiu a vida daquele menino. O versículo 14 diz assim, chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando. Já acabou aqui? Vocês estão rindo, né? Esse é o cronômetro, ele parou, não está me avisando mais. Parou mesmo aqui. Será que já acabou os 50 minutos? Ai, não me assusta não. Hã? É. Então, o versículo 14 diz, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, quando Jesus chega, a morte para. A morte parou. Que coisa maravilhosa. A morte parou. O Senhor deu a ordem. O Senhor abriu a sua boca. O Senhor falou palavras da sua boca. E a morte parou. A morte teve que obedecer. E nós sabemos que lá na cruz, tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte? Onde está a morte? Porque a morte entrou por causa do pecado. Mas como Jesus não pecou, o pecado não pôde vencê-lo, não pôde fazer nada com o Senhor. E é assim conosco. Passamos da morte para a vida. Então a morte parou ali, a morte física. Mas eu creio que também a morte espiritual ali, porque essa família creu, não é? E é isto que o Senhor vem fazer. Mas como hoje é o Dia das Mães, não é? Que nós comemoramos. Esse texto é muito
oportuno, porque o Senhor deu a ordem, declarou a sua palavra, saiu vida ali por meio das palavras da sua ordem. Mas assim que o menino recebeu a palavra e foi restituída a sua vida, ele sentou-se, começou a conversar, mas Jesus, o que fez? Restituiu-o a quem? A sua mãe, que estava ali, próxima, do seu lado. E esta é a grande verdade. Deus delegou da sua autoridade. Quis assim o Senhor. Delegou a sua autoridade aos pais. Delegou a sua autoridade às mães. Então, ali, ele sentou, começou a falar, conversar, vida normal, vida que segue. E é importante, então, agora, de novo, estar sob os cuidados da mãe. E é assim. Queria que colocasse uma imagem aqui. Tá aí, irmão? Uma imagem simples, muito simples. Talvez vocês nem entendam. Ai, tá dando para entender daí de baixo? Porque aqui tá tão... Tá legal? O que vocês veem? Hã? Gente, me emociona. Porque dado a nossa fraqueza, a fraqueza da nossa casa, minha, do Nadinho, essa semana foi difícil. A Helena ficou internada uma semana. Eu sei, irmãos, eu sei que tem pessoas passando lutas maiores, mas eu já disse, dado a nossa fraqueza, essa semana foi difícil para nós lá em casa. Ter um neto internado uma semana. E essa foto é a foto da Karina saindo do hospital com a Helena. Mas quando eu vi essa foto e lembrei de apresentá-la a vocês, é porque esse é o projeto de Deus. Não há nada mais natural do que uma mãe segurar a mão do seu filho. Foi Deus quem fez isto. É projeto de Deus. Que nós somos essas pessoas, nós mães, Deus, eu vou repetir, Deus delegou autoridade a nós. E segurar a mão do nosso filho representa continuar aquilo que Deus quer fazer, continuar, dar sustentação para aquilo que Deus quer realizar na vida de cada criança, de cada jovem, de cada moço, até constituírem família. Por isso que eu disse no início, que se tem algo que implanta, é instrumento de Deus para implantar um reino nesta terra, são as mulheres e sobretudo as mães. Porque as mães, elas são as construtoras de filhos e filhas para Deus. Elas são as pedreiras, né? Tem o pedreiro, a mulher que tem essa função, pedreira, aquelas que edificam. Por isso que Jesus, esse texto não está na Bíblia à toa. Descuidadamente entrou, não tinha, precisava preencher essa página. E aí o Espírito Santo falou, põe essa mesmo. Não. A palavra de Deus não são histórias, mas são lições. São ensinos que eu e você precisamos prestar atenção. E assim que esse filho retoma a vida, porque a vida espiritual, a vida física também, mas a vida espiritual, ela vem pela pregação da palavra.
pela transformação, novo nascimento. E é verdade que todas as mães também precisam receber de Deus um coração novo, um espírito novo. Mas, e a partir disso, inculcar a palavra no coração do filho, tomar em sua mão e seguir com ele, até que ele esteja amadurecido em Deus. É interessante essa foto. Eu sei que se precisasse o meu filho, Caio, ficaria com a Helena lá no hospital. Mas quem que ficou todos os dias, todas as noites? A mãe. Porque esse é o processo natural. Foi assim que o Senhor projetou. E nós não podemos abrir mão disso, minhas irmãs. Nós não podemos terceirizar, não é, a edificação dos nossos filhos. Nós não podemos não se importar com isto. Porque tanto você quanto eu sabemos, ouvimos notícias, estamos juntos, muitas vezes numa célula, e sabemos do padecimento de crianças, com mães loucas, não é? Que judiam, maltratam seus filhos, abandonam, inclusive, como nós falamos. Mas isso não é natural. Tanto não é natural porque quando nós perguntamos, ou nós temos notícia, aquelas mesmas crianças que sofreram maus tratos, querem por quem? Buscam por quem? Pela mãe. Muitas são adotadas, né? Como nós temos alguns exemplos. Muitas são adotadas, mas ainda assim, os pais adotivos são bons, nada lhes falta, mas ainda assim, muitas vezes o que acontece? Os filhos querem descobrir quem são as suas mães. Quem é a sua mãe? Porque foi Deus quem fez isto. E nós não podemos nos equivocar, nos abrir mão disso, nos eximir disso, não é? Então, foi isto o que aconteceu, não é? O Senhor Jesus restituiu àquela mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. E é assim que a glória do Senhor também se manifesta nos nossos dias aqui neste lugar. Quando nós como profetas, quando nós como profetisas, né, porque o Senhor já nasceu em nós, porque o Senhor já habita em nós, nós agora podemos tomar a mão dos nossos filhos e também abençoá-los com a palavra. Abençoá-los. É interessante, irmãos, deixa eu dizer algo além. Teve um tempo na minha vida cristã, aqui na Comunidade da Graça, estou na Comunidade da Graça desde 89, em que nós ouvíamos muito o texto de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de muitas joias, de muitos rubis. O seu marido confia nela, né? E assim por diante. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias. Né? Esse texto. Mas depois de tanto ouvirmos, né, de tanto ouvirmos pregações, parece que abandonamos esse texto. Não falamos mais sobre ele. Mas nós precisamos retomar. Sabe por quê? Porque este versículo que eu citei diz: o coração do seu marido confia nela, falando da esposa. E é natural, se tirar a imagem, que a mãe seja confiável. A mãe ofereça ao filho tudo de bom, a partir da sua própria presença, companhia, não é? E lá fala, no Provérbios 31 fala, no 31, 15, 19, 21, 27, fala que essa mulher,
ela provê a sua casa, ela vê o bom andamento da sua casa, e no fim do capítulo diz que os seus filhos a elogiam. Esse é um processo natural para toda a mãe, não é? E é isto que nós cremos. E a partir disto, o reino será implantado. E a partir disso, o nome do Senhor será glorificado. O último versículo deste texto diz que essa notícia a respeito do Senhor Jesus divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Quando nós cuidarmos bem dos nossos filhos, porque o Senhor já nos acudiu nas nossas aflições, o Senhor já nos viu e abriu os nossos olhos também para Ele. O Senhor já manifestou a sua graça a nós. E agora, então, fortalecidas, animadas, estando no lugar que devemos estar, nós vamos cuidar bem também dos nossos filhos. Nós vamos construí-los para Deus. E o nome do Senhor será louvado e glorificado. Esta é a ordem das coisas, segundo o nosso Pai. Não é? Mas é interessante ainda também considerar, irmãos, que nos dias atuais, a pressão do mundo, as qualificações, né, de quem é bom, quem é excelente, quem faz certo, quem faz errado, se tornou peso nos ombros das mães, não é verdade? Se tornou um fardo, que nem sempre nós parece que corremos, mas não conseguimos atingir esse nível, essa exigência, esse apelo da sociedade, que agora dita o que é uma boa mãe ou o que não é uma boa mãe. E por vezes eu quero falar agora com você que talvez se sinta excluída, inadequada. Aquela mãe, ela era inadequada para trazer vida física àquele filho morto. Mas a partir do toque do Senhor Jesus, a partir da presença do Senhor Jesus, ela já recebeu, como eu disse, a autoridade do Senhor mesmo para erguer o seu filho, como Agar fez lá no deserto, ergueu o menino. Então, eu quero dizer para você, talvez você está aqui hoje, veio aqui a convite do seu filho, de uma amiga, mas talvez você se sente tão inadequada, tão faltante, eu não vou nunca poder chegar nesse nível de Provérbios 31, onde os filhos a elogiam, porque eu olho para mim e vejo tantas faltas, tantas carências, né? E me sinto tão excluída porque eu não tenho recurso financeiro, ou excluída porque eu não tenho uma formação acadêmica, e talvez excluída porque não sou aceita moralmente falando, talvez excluída porque sou muito ignorante no sentido de não tenho conhecimento. Mas o Senhor não exclui ninguém. O Senhor é Senhor da vida. O Senhor manifesta a sua graça a todos que o invocam. E para encerrar, eu quero lembrar aqui de uma mulher chamada Ruth. Ruth, ela era descendente dos moabitas.
e os moabitas não podiam, entre 10 gerações, só poderiam voltar à comunhão do povo de Deus, a congregar, a estar com o povo de Deus, depois de 10 gerações. Por quê? Porque os moabitas eram descendentes de Ló. Ló teve uma mulher, a mulher que virou estátua de sal. E essa situação de tornar-se estátua de sal é uma grande vergonha, é um grande vexame, vamos dizer assim. Porque o sal, ele serve para dar sabor, para dar sentido, para dar gosto, preservar. Já aprendemos isto. Mas quando o sal está em bloco, em forma de estátua de pedra, ele não serve para nada. Para nada. Inclusive, quanto mais fino o sal, melhor a sua qualidade. Não é assim? É ruim comprar um sal de má qualidade. Você já comprou? Eu já comprei. Né? Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas tem um sal que você compra assim quando não tem outro, ou teu dinheiro está curto. É um sal grosso, ruim de temperar. Então, quanto mais fino, melhor a qualidade do sal. E essa mulher, ela se tornou um bloco de sal. Então, isso representa dizer que ela foi uma vergonha. Uma vergonha tamanha que os seus descendentes, que então são as filhas de Ló, porque ela virou estátua de sal e ficou preservado só Ló e as suas filhas. E as suas filhas deitaram com seus pais, nós sabemos a história. Né? Houve um incesto. E quando isso trouxe, por causa da mulher de Ló, porque ela trouxe essa vergonha, a toda a sua família tornou-se disfuncional. Não é não? Vergonhosa, a vergonha acompanhou. Porque as filhas decidiram deitar com Ló, com seu pai. Não foi uma decisão segundo os padrões de Deus, nem nos nossos dias certo, irmãos? Então, aquela atitude daquela mulher trouxe tanta vergonha. Então, toda a descendência, e Ruth é da descendência essa descendência incestuosa. Então, Ruth estava excluída por questões morais, por questões familiares, por questões de vergonha, por questões de decisões que os seus familiares tomaram. Ela trazia a sua história vergonha, exclusão do povo de Deus, da comunhão, da congregação, excluída. Mas, quando a graça se manifestou a ela, por meio da vida de Noemi, que apresentou Deus para aquela nora, né, para aquela moça, Ruth, ela recebeu por fé o Deus de Israel. E o Senhor mudou a sua história. Tanto é que ela está na genealogia de Jesus. Ela foi casada com Boaz, teve Obed teve Jessé, Jessé teve Davi, e Jesus é da descendência de Davi. Então, nesta noite, irmãs, concluindo, mães e irmãs, filhas, homens e mulheres, nesta noite, o Senhor é que nos vê. E o Senhor que se apresenta a nós. E o Senhor não exclui ninguém. Nem os que têm muito, nem os que têm pouco. Nem os que têm um nome.
nem os que têm uma aceitação moralmente falando, nem os que não têm. O Senhor aceita todos e traz vida para mim e para você, para todos, em todas as áreas. Para, a partir de nós também sermos instrumentos de Deus para restituir a vida aos nossos filhos. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor nesta noite.